Olá, pessoal. Retomando então o nosso estudo sobre a obra A História Social da Criança e da Família, do Philippe Herrier. Nós estávamos falando anteriormente da descoberta da infância e de um momento diferente, um movimento de mudança representado nos retratos de família ou no retrato da criança morta incluída na imagem da família. Eu gostaria de retomar com esse quadro, com essa imagem de 1670, em que a família de Luís XIV, o grande Luís XIV da França, ela está aqui representada em múltiplas gerações, crianças já estão incluídas, e aqui embaixo você consegue visualizar um quadro de dois bebês, de duas crianças ainda na primeira infância, que foram incluídas, mas já não viviam mais na datação desse quadro. Há uma preocupação lá na família real de retratar, de incluir essa infância fugaz, que teve uma passagem muito breve por essa família, mas é incluída no registro histórico. Então, no século XVII, pensando na descoberta da infância, a diminuição da mortalidade infantil, não sua superação, porque ela ainda perdura por um bom tempo, a diminuição dessa mortalidade, ela começa a gerar possibilidade de apego com essa infância, que agora não é mais tão breve, essas crianças sobrevivem mais, nós temos então condições de possibilidade de apego afetivo. Temos também uma maior cristianização dos costumes nesse período, que vão falar da imortalidade da alma, vão falar da preservação da inocência dessa infância, dessa criança, e isso faz com que esses pais olhem para essa criança, para esse ser, com um olhar diferenciado. No século XVI, surge uma outra representação da criança, que é o putti, ou o puto, que seria a criancinha nua. Se antes, lá atrás, ela aparece ligada a uma imagem mais religiosa, se ela aparece como a representação de um adulto em miniatura, aqui ela vai aparecer na forma de putti, na forma de criança nua, e vocês já viram isso nas imagens anteriores também. O gosto pelo puto correspondia a algo mais profundo do que o gosto pela nudez clássica. Há algo que deve ser relacionado com um amplo movimento de interesse em favor da infância. E aí a gente tem essa imagem muito conhecida, que é o Culto a Vênus, de Tiziano também, de 1518, em que os puttis estão representados em massa aqui. Essa imagem vai dar origem mais tarde à figura do querubim, que está muito próxima da representação da adolescência, não é um tema de interesse para a gente aqui, mas que você vai começar a ver nas obras de arte que você aprecia. No século XVII, essa criança começa a ser representada sozinha nas pinturas de época. E aí a gente tem aqui também um quadro muito conhecido dos filhos de Carlos I. Eles estão agora sozinhos, não mais complementando a imagem da família, e isso é muito significativo nesse processo de transformações. Aí ele vai falar do traje da criança como um elemento de mudança e que marca essa infância, que define essa infância e que marca a passagem dessa infância pela sociedade. Nessa imagem aqui, vocês observam crianças entre 10 anos e 8 meses de idade. Os gêmeos na lateral, que estão um de frente para o outro, têm em torno de 5 anos. A roupa deles é uma roupa usada por crianças dessa idade. Ela tem amarrações específicas, uma gola específica, é como uma túnica, né? Os mais velhos têm uma roupa luxuosa, diferente também, que é mais próxima da roupa do adulto da época. E as crianças no meio, elas têm roupas muito semelhantes. E aqui só tem uma menina, que é a menina do meio. Os outros dois são meninos. Até os 5 anos, meninos e meninas trajavam roupas indiferenciadas. Você não consegue ver uma diferenciação entre meninos e meninas, e isso é uma marca daquela época.
Assim que a criança deixava os cueiros, ela era vestida como os outros homens e mulheres de sua condição. O traje medieval em nada diferenciava a criança do adulto. No século XVII, os trajes antes indiferenciados dos adultos começavam a ser pensados para as crianças. Então a gente tem aqui mais um dado dessa passagem e da constituição dessa ideia de infância moderna, que é próxima, que é um pouco mais próxima das referências que a gente tem. Se antes os trajes eram indiferenciados, quando a gente adentra o século XVII e eles começam a marcar as diferentes idades da vida, a gente já percebe aí uma diferenciação dessa infância. A roupa demonstrava as etapas do crescimento que transformava a criança em homem. Um outro tópico que esse autor aborda é a contribuição dos jogos e das brincadeiras nessa passagem, nessa constituição da infância e da família, da criança e da família. As crianças, elas permanecem no mesmo espaço que os demais, compartilhando as mesmas histórias, músicas, danças, jogos e brincadeiras. Isso para a gente é um dado que provoca estranhamento, porque a gente chegou a um momento que coisa de criança é coisa de criança, espaço de criança é espaço de criança, e brincadeira de criança é brincadeira de criança. Nessa época não existia diferenciação. E a brincadeira, na infância, ela já é uma tentativa de imitação do mundo do adulto. Por isso era tão comum e tão icônico nessa época o cavalinho de pau, que a gente ainda conhece, mas que não é mais comum na nossa época, mas aqui era um brinquedo muito comum e que de alguma forma era uma tentativa de imitação ou de movimento, né, dessa criança de adentrar nesse mundo adulto. A brincadeira tinha um caráter comunitário e socializador. Aos 7 anos, o menino, e aí eu coloco em negrito porque tudo que a gente está falando aqui, o menino tem um lugar privilegiado. O menino se vê obrigado a abandonar os brinquedos. É hora de se tornar adulto. É justamente nesse momento em que ele adentra o mundo adulto, ele sai de casa, ele começa a ser educado de uma forma diferente. Já a menina vai permanecer nesse contexto por algum tempo ainda. Na página 124 tem uma informação interessante para a gente retomar, que é o seguinte: a gente observa um abandono desses jogos pelos adultos das classes sociais superiores e, simultaneamente, sua sobrevivência entre o povo e as crianças das classes dominantes. É notável que a antiga comunidade dos jogos se tenha rompido ao mesmo tempo entre as crianças e os adultos e entre o povo e a burguesia. Essa coincidência nos permite entrever desde já uma relação entre o sentimento de infância e o sentimento de classe. Vale lembrar que a compreensão que se tem da infância, da criança, é de um sujeito de menos valor, um sujeito subalterno, um sujeito menor dentro da hierarquia social. E é a mesma visão que se tem das classes populares, do povo. Então, quando a gente fala de brincadeira, quando a gente fala de jogo, quando a gente fala desse espírito mais descontraído, você encaixa ali tanto a criança quanto o povo. As classes dominantes, os fidalgos, eles precisam ser graves, eles precisam ser sérios, eles não podem mais brincar, porque isso é algo menor, é algo de um espírito menos elevado. E aí, a relação que se tem com a infância é uma relação que se aproxima também com o sentimento de classe. Quando você precisa desenvolver essa infância, você precisa salvá-la desse lugar de menos elevação, por exemplo, que as classes subalternizadas ocupavam. E aí, na página 112, a gente vai destacar o seguinte: os humanistas do Renascimento, em sua reação anti-escolástica, ou seja, na sua resistência com a escolarização, já haviam percebido as possibilidades educativas dos jogos.
mas foram os colégios jesuítas que impuseram pouco a pouco às pessoas de bem e amantes da ordem uma opinião menos radical em relação aos jogos. Propuseram-se a assimilá-los e introduzi-los oficialmente em seus programas e regulamentos, com a condição de que pudessem escolhê-los, regulamentá-los e controlá-los. Assim, disciplinados, os divertimentos reconhecidos como bons foram admitidos e recomendados, e considerados, a partir de então, como meios de educação tão estimáveis quanto os adultos. Os jogos, eles são recuperados, eles são salvos dessa visão, por exemplo, de divisão de classes e de cisão entre o ser adulto e o ser criança, no contexto da escola, quando ele é controlado, quando ele é regulamentado, quando ele é preparado para de alguma forma ter um fim educativo. Não é simplesmente brincar por brincar, é jogar por jogar, para alcançar divertimento, sociabilidade, como eram nas sociedades tradicionais, mas para de alguma forma chegar a um objetivo com aqueles jogos. E é assim que eles permanecem, por exemplo, dentro das escolas, que a gente vai retomar mais à frente. Há uma discussão no tópico do despudor à inocência, de uma sociabilidade atravessada por questões ligadas à sexualidade, onde há um compartilhamento que não chocava ao senso comum da linguagem, dos gestos, do contato físico entre adultos e crianças, que em algum momento foram considerados maléficos para esse sentimento de infância, essa conservação da infância nascente na modernidade. No século XVII, a gente sabe que acontece uma reforma dos costumes, influenciada por uma renovação religiosa e moral. A inocência infantil passa a ser exaltada, a criança é vista como próxima de Deus, e essa é uma narrativa sustentada por educadores e reformadores da escolástica, que tem uma relação com a reforma religiosa. A noção de inocência da criança vai se desenvolvendo juntamente com essas práticas religiosas. Logo, aquele contato primeiro, aquele contato indiscriminado entre adultos e crianças passa a ser condenado. Isso acontecia por duas razões. Primeiro, porque se acreditava que a criança impúbere fosse alheia e indiferente à sexualidade. Segundo, porque ainda não existia sentimento de que as referências aos assuntos sexuais, mesmo que despojada da prática de segundas intenções, não se acreditava que essa inocência realmente existisse. Era essa racionalidade que permitia um contato íntimo entre adultos e crianças, que permitia, por exemplo, que sem nenhum estranhamento as crianças participassem de jogos sexuais entre os adultos, que elas coabitassem a mesma cama desses adultos, que elas fossem tocadas por esses adultos sem nenhum tipo de estranhamento ou de restrição. Justamente porque se acreditava que essa criança era indiferente à sexualidade e que não existia essa inocência. São os reformadores religiosos que vão começar a pontuar que existe sim essa inocência, que essas crianças estão próximas da natureza divina e que elas não podem mais participar dessa lógica social. E aí a gente tem uma gravura bastante interessante aqui, ainda de 1511, em que a família sagrada está representada. Nós temos Maria com Jesus no colo, o menino Jesus no colo, e Santa Ana tocando o pênis dele. Isso era uma coisa muito comum na época, esse tipo de contato era algo que não havia restrições para tal. Quais vão ser as recomendações dos educadores da época para se preservar essa tal inocência constituída, então, da criança? Primeiro, uma prática da confissão, incutindo o sentimento de culpa ainda na criança, a seleção da literatura,
Passou-se a ter uma literatura adequada para a criança, com, por exemplo, restrições de algumas partes, então as obras eram reeditadas, por exemplo, para serem lidas na escola. Os hábitos de coabitação dos espaços eram restritos, criança não podia mais dormir com outras pessoas, inclusive existia uma prática de civilidade em que a criança precisava estar bem coberta e vestida e dormindo numa posição em que ela não se expusesse depois de adormecida. Era muito comum que as crianças ocupassem a mesma cama dos adultos e que compartilhassem do que era feito ali com esses adultos. Não deixar crianças sozinhas, elas passaram a ser vigiadas em tempo total. Evitar o mimo, habituando-as desde cedo à seriedade. E aqui há um contraste com aquela ideia medieval da criança engraçadinha que o Philippe Arrier pontua no início. Essa relação que se estabelece entre a família e a criança, ela está atravessada pelo mimo, e isso é condenado dentro desse contexto da moralização. O recato no comportamento, a maior reserva nas maneiras e na linguagem dentro do contato interpessoal, são todos pontos que são colocados e que aparecem, por exemplo, nos famosos manuais de civilidade dessa época. O sentido da inocência infantil resultou, portanto, numa dupla atitude moral com relação à infância: preservá-la da sujeira da vida e especialmente da sexualidade tolerada, quando não aprovada, entre os adultos, e fortalecê-la, desenvolvendo o caráter e a razão. Então existe tanto um processo que corre na direção da preservação dessa inocência, quanto no fortalecimento desse caráter ainda frágil, que faz com que a criança seja diferenciada do adulto. Tanto num aspecto como no outro, a gente tem uma oposição com relação àquele sentimento de total indiferença que se tinha com essas crianças nas sociedades tradicionais. Então, isso faz a gente pensar e chegar na conclusão dessa primeira parte da obra, em que o Philippe Arrier, ele pontua 2 sentimentos de infância. Esses são aspectos que caem em concurso, já apareceram em diversas questões, se você procurar, e que é legal a gente pontuar, entender, gravar. O primeiro sentimento é o sentimento de paparicação, um sentimento que começa a se exercer pela família em torno da criança. Ela é vista como graciosa, ingênua, passa a ser alvo de um cuidado diferenciado por conta das necessidades agora entendidas como específicas. Esse é o primeiro sentimento nascente que aponta para o surgimento dessa infância e dessa família moderna. Num segundo momento, a gente tem a entrada dos reformadores e educadores no século XVII, que de alguma forma tem uma repugnância a esse mimo e começam a condenar essa paparicação. Nesse segundo sentimento, a gente tem o apego à infância e à sua particularidade não se exprimia mais através da distração e da brincadeira, mas através do interesse psicológico e da preocupação moral que se tinha com essa fase da vida. Há uma tomada de consciência por parte desses atores da inocência e da fraqueza da infância, o que demandava dos adultos o dever de preservar a primeira e fortalecer a segunda. Caberá então à educação cuidadosa desenvolver o homem racional e de bem. Era preciso preservar e disciplinar a infância. Se a gente tem num primeiro momento um sentimento de infância, vamos permanecer nesse slide aqui. Se a gente tem num primeiro momento um sentimento de infância que está ligado a essa organização da família em torno dela, em torno dessa criança que é engraçadinha, que entretém, que é graciosa e que é paparicada por esses pais, e isso já é uma diferenciação daquela família que era total indiferente a essa criança. Num segundo momento a gente vê um sentimento oposto a essa paparicação, que é um repúdio a esse mimo,
que não quer de maneira nenhuma fortalecer a fraqueza, reafirmar a fraqueza, mas fortalecê-la através de uma chamada à razão. E isso vai se fazer pela via da escolarização. Você, ao mesmo tempo que enfatiza a inocência, você também aponta para o perigo da fraqueza. Essa fraqueza precisa ser superada para, de alguma forma, construir esse cidadão racional, esse cidadão de bem, que vai ser o cidadão que se espera dentro dessa sociedade moderna nascente. Então, para terminar esse primeiro momento, na página 163, a gente vê que era preciso antes conhecê-la melhor para corrigi-la. Tentava-se penetrar na mentalidade da criança para melhor adaptar a seu nível os métodos de educação, pois as pessoas se preocupavam muito com as crianças consideradas testemunhos da inocência batismal, semelhantes aos anjos e próximas de Cristo. Essa é uma ideia que se constrói no processo, que as havia amado. Mas esse interesse impunha que se desenvolvesse nas crianças uma razão, ainda frágil, e que se fizesse delas homens racionais e cristãos. A gente tem aqui o fundamento e o argumento para a entrada dessas crianças na escola e para a razão de ser dessa escola moderna que substitui a lógica escolástica, né, que é a escola dos clérigos, a escola voltada para a formação religiosa. Agora a gente tem uma formação educacional que penetra na mentalidade e no ser da criança, e para isso ela precisa diferenciar, especificar quem é essa criança e assim fortalecê-la pela via da razão. A gente vai fazer uma pausa por aqui para posteriormente pegar a segunda parte dessa obra.